Carta de Cláudia Prócula, esposa de Pôncio Pilatos, para sua amiga Fúvia Romélia. Carta narrando os últimos acontecimentos da vida de Jesus Cristo. O original desta carta encontra-se entre manuscritos antigos, em uma das vastas bibliotecas da Itália. Uma cópia do original foi preparada e enviada, por volta do ano de 1643, ao bispo Dionísio, de Constantinopla. Este é o seu conteúdo. De Cláudia Prócula, saudações a Fúvia Romélia. Você, minha fiel amiga, está me pedindo e implorando, para que eu descreva os acontecimentos que ocorreram, desde o dia da nossa separação. A notícia de alguns deles já pode ter chegado até você, mas da forma como foram embrulhados, pode despertar em você um sentimento de ansiedade, e o desejo de saber como eu estou. Atenderei ao seu terno pedido, e tentarei me lembrar dos elos, a longa cadeia de memórias dispersas da minha vida. E se você ver em minha carta circunstâncias que possam assustar a sua mente, lembre-se de que as forças da criação constituem um véu impenetrável, e que tudo encobre para os indefesos e mortais, e que dominando o ser mortal, essas forças mudam o destino de nossas vidas. Não descreverei os primeiros dias da minha vida, que sabe se passaram tão rapidamente na quietude de Nabron, sob o teto dos meus pais e sob a proteção deles. Você também sabe que no 16º ano da minha vida de solteira, me casei com o romano Pôncio Pilatos, descendente de uma família renomada, e que naquela época ocupava o cargo de governador na Itália. Imediatamente após nossa partida do templo, tive que ir com Pôncio para a província, na qual ele havia sido designado. Sem felicidade, mas também sem apreensão, parti com meu marido, que por causa da idade, poderia ter sido meu pai. Eu sentia muita saudade de você, da residência tranquila dos meus pais, do porto feliz de Nabron, das belas estátuas, dos bosques suaves do meu local de nascimento. Lembro-me de você com lágrimas nos olhos. Os primeiros anos da minha vida familiar passaram calmos e tranquilos. O céu me abençoou com um filho, e ele era mais querido para mim do que a luz do dia. Compartilhei com ele minhas horas de lazer, minhas tristezas e minhas alegrias. Meu filho tinha 5 anos, quando Pilatos, pela graça do imperador, foi nomeado procurador da Judéia. Por estradas que não são facilmente descritas, viajamos com nosso pessoal, contratados como servos. Depois de algum tempo, passei a amar esta província fértil e rica, que meu marido tinha que governar em nome de Roma, a Senhora das Nações. Em Jerusalém, eu estava cercada de sinais de respeito e apertos de mão, mas eu vivia em maior solidão devido ao orgulho e ao desprezo com que os judeus nos recebiam. Estrangeiros e forasteiros, era como nos chamavam. Diziam que profanávamos a sua terra santa, que Deus lhes havia prometido como sua. Passei o tempo com meu filho em florestas silenciosas, onde veados se alimentavam de ramos de oliveira, onde palmeiras com suas delicadas folhas, mais belas que as de Delos, erguiam-se sobre laranjeiras em flor e sob nardos frutíferos. Ali, na sombra fresca, eu costumava costurar capas, para os altares dos deuses, ou ler versos de Virgílio, tão agradáveis de ouvir e tão apaziguadores para o meu coração. Meu marido passava seus poucos momentos livres comigo. Ele estava de mau humor e triste, pois queria governar com mão forte, embora para essa tarefa de manter essas pessoas em submissão, ele era fraco. Essas pessoas haviam sido independentes por tanto tempo, e por natureza, eram inclinadas à rebelião. Estavam divididas em 1000 seitas turbulentas, mas em um ponto estavam todas unidas, a saber, em seu ódio furioso contra os romanos. Só uma família da melhor sociedade de Jerusalém demonstrou alguma benevolência para comigo. Essa família pertencia ao diretor da sinagoga, chamado Jairo. Tive grande prazer em visitar sua esposa Salomé, que provou ser um modelo de bondade, e ela também demonstrava isso em relação à sua filha Semidá, de 12 anos. Era uma menina adorável e bela, como a aurora sobre Saron, e tinha cachos louros. Às vezes, eles me falavam do Deus de seus ancestrais, e liam para mim partes de seus livros sagrados. O que devo dizer sobre isso a você, Fúvia? Lembro-me de certos hinos, obras de Salomão, louvando ao Deus de Jacó, esse Deus único, eterno e impenetrável, cujas palavras e frases notamos em nossos altares, chamando-as de divinas.
Percebi que ele parecia onipotente e misericordioso, e combinava em si bondade, pureza e grandeza. Lembro-me da voz de Semidá, soando como as cordas da harpa, quando ela cantava o hino sagrado ao sábio e grande rei de Israel, e muitas vezes, em minha solidão e ao lado do berço de meu filho, tentei tocar para ele em meu instrumento. De joelhos, o invoquei muitas vezes, contra a minha vontade, também supliquei a esse Deus na humildade e tranquilidade de minha alma e coração, e a ele, entreguei meu destino e meu bem-estar, como um escravo se submete a seu senhor, e ó que maravilha, imediatamente me levantei consolada e encorajada. Depois de algum tempo, a menina Semidá adoeceu. E certa manhã, quando acordei, disseram-me que ela havia morrido, sem grande sofrimento, nos braços de sua mãe. Profundamente perturbada com a notícia, levantei-me às pressas e fui até eles, para lamentá-la junto com os enlutados e com sua mãe, Salomé. Quando cheguei à casa deles, foi com grande dificuldade que meus servos conseguiram abrir caminho para mim, através da multidão, pois muitos enlutados e uma grande multidão se aglomeravam em frente à casa de minha amiga. Naquele momento, vi a multidão se dispersar, oferecendo passagem a um grupo de homens que se aproximava da casa, e para os quais as pessoas olhavam com grande interesse e reverência. Na primeira fila, reconheci o pai de Semidas, mas em vez da depressão que eu esperava que ele demonstrasse no rosto, ele mostrava uma expressão definida de esperança, que eu não conseguia entender. Com ele, caminhavam mais 3 homens vestidos com roupas grosseiras, que mostravam traços de pobreza, e lhes davam a aparência de simples e incultos. Havia muitas outras pessoas, e atrás delas caminhava um homem, vestido de forma semelhante, e no auge da juventude. Levantei meus olhos para contemplá-lo, mas, como diante do brilho do sol, tive que desviá-los imediatamente, e baixar os olhos para o chão. Parecia que sua testa estava radiante, e seus cabelos caíam em cachos, sobre seus ombros, à maneira dos nazarenos. Acho impossível explicar a você como me senti quando o vi. Foi a maior agitação que já experimentei, pois cada traço de seu rosto apresentava uma beleza inigualável, mas naquele momento ele inspirou um certo medo secreto com o olhar de seus olhos, que ao que parecia, ter poder de nos transformar em pó. Eu o segui, sem que ele soubesse. A porta se abriu, e pude ver Semidá, deitada em uma cama adornada com castiçais e perfumes. Ela era ainda mais bela no repouso celestial, que jazia sobre ela, mas sua testa era de uma cor rosa, pálida, como a rosa que havia sido colocada sobre ela. O dedo da morte havia deixado seus rastros ao redor de seus olhos e lábios ocultos. Salomé estava ao seu lado, entorpecida e quase sem qualquer sentimento. Parecia que ela nem tinha me visto. O pai de Semidas se jogou aos pés do homem desconhecido, que acabei de te descrever, se aproximou do leito da morta, e mostrou a ele sua filha, exclamando: Ó meu senhor, minha filha está nos braços da morte, mas se for da tua vontade, ela se levantará. Quando ouvi essas palavras, estremeci. Meu coração parou de bater por uma razão desconhecida. O homem pegou a mão de Semidas, e voltando seu olhar poderoso para ela, disse: Donzela, levante-se. Semidá se levantou de sua cama, como se apoiada por uma mão invisível. Seus olhos se abriram, uma terna expressão de vida retornou novamente a seus lábios, e estendendo as mãos, ela chamou: Mãe. A esse chamado, Salomé acordou. Mãe e filha se abraçaram, quase destruídas pela emoção. E Jairo caiu aos pés daquele homem a quem chamara de Senhor, e beijava a costura de suas vestes. E perguntou: Senhor, o que devo fazer para receber a vida eterna? Ele lhe disse: amar a Deus e aos homens. Depois dessas palavras, ele desapareceu como uma mera sombra no mundo da luz. Eu me vi de joelhos, sem saber o que fazia. Então me levantei como de um sonho, e voltei para casa, deixando uma família feliz, numa alegria impossível de descrever. No jantar, contei a Pôncio o que tinha visto e ouvido. Ele abaixou a cabeça e disse: Você viu Jesus de Nazaré, o objeto do ódio e do desprezo dos fariseus, saduceus, o partido herodiano, e dos levitas perigosos e orgulhosos do templo. E esse ódio está aumentando a cada dia, o único pensamento deles é como matá-lo.
Mas para os nazarenos, ele é um homem sábio e seus milagres são na verdade de Deus. Mas por que o odeiam tanto? Eu perguntei. Pôncio disse, porque ele expõe a moral e a hipocrisia deles. Certa vez o ouvi dizer aos fariseus: sepulcros caiados, raça de víboras, vocês impõem fardos pesados aos seus irmãos, mas não movem um dedo para ajudá-los. Vocês pagam o dízimo da hortelã e da canela, mas não estão interessados em cumprir as leis, nem fazer justiça e não têm misericórdia. E o que ele disse é verdade. Ele ofendeu essas pessoas orgulhosas e pomposas, e a perspectiva para o futuro do Nazareno é muito sombria. Mas vocês o protegerão, não é mesmo? Exclamei profundamente indignada. Ele disse: meu poder é muito fraco, para me opor a essas pessoas rebeldes e miseráveis. Eu ficaria profundamente preocupado, se fosse forçado a derramar o sangue deste homem sábio. Após essas palavras, Pôncio levantou-se e foi para outra sala, imerso em pensamentos. Eu, porém, permaneci em indescritível tristeza e pesar. O dia da Páscoa se aproximava. Para os judeus este é um grande dia, tão importante como o dia santo. Muitas pessoas de todas as partes da Judéia se reúnem em Jerusalém para carregar as vítimas da festa até o templo. A procissão geralmente acontecia na quinta-feira. E Pôncio havia dito que o futuro do Nazareno era extremamente incerto. Que uma conspiração se formava sobre sua cabeça, e poderia ser que naquela noite ele, o homem bom, fosse entregue às mãos do sumo sacerdote. Tremi ao ouvir essas palavras e perguntei ao meu marido: você o protegerá, não é? Será que posso? Respondeu Pôncio, com uma expressão triste no rosto. A última, da qual Platão falou, e que ele previu que aconteceria aos homens justos, ao que parece, chegará também a esse Jesus. Ele será perseguido, tratado com desprezo e entregue a uma morte cruel. Chegou a hora de me recolher, mas quando deitei a cabeça no travesseiro para encontrar o sono, uma força misteriosa tomou posse da minha mente. Vi Jesus, aparecendo como haviam me descrito do seu Deus. Seu rosto brilhava em majestade como o sol. Ele voou em asas de querubim e uma chama ardente executou suas ordens, e ele parou em uma nuvem. Parecia que ele estava pronto, para julgar o povo reunido diante dele. Com um gesto, ele separou os justos dos ímpios. Os primeiros, os justos, foram elevados por ele à grande eternidade da salvação divina, mas os segundos, os ímpios, foram lançados em um mar de fogo, em comparação com o qual, os fogos do Érebo e do Flagetonte não são nada. Quando este julgamento celestial ocorreu, no meu sonho, ele atraiu a atenção do povo, ele mostrou-lhe suas feridas com as quais seu corpo estava coberto e disse com uma voz terrível: devolvei-me o meu sangue que derramei por vós. Então aqueles infelizes homens pediram às rochas e às montanhas da terra que os engolissem e os cobrissem. Em vão se sentiram antes, seguros do sofrimento, e em vão se protegiam, com a ilusão. E perecerão eternamente. Ó que sonho amiga, ou melhor, que revelação! Quando a aurora chegou e iluminou os telhados do templo, levantei-me com o coração cheio de medo pelo que tinha visto, e para me acalmar sentei perto da janela. Pareceu-me que no centro da cidade se ouviam sons de gritos, as imprecações ficavam cada vez mais altas, e esse barulho chegou aos meus ouvidos como o rugido das ondas do mar. Eu ouvia esse tumulto ininterrupto e meu coração começou a bater terrivelmente, e suor frio escorria pela minha testa. O barulho se aproximava cada vez mais, e as escadas que levavam aos tribunais estavam cercadas por uma multidão inumerável. Em profunda apreensão do que poderia acontecer, peguei meu filho pela mão, o vesti com um casaco fino e corri para meu marido. Quando chegamos à porta interna que dava para o salão do tribunal, ouvi um barulho de vozes mais altas, não tive coragem de entrar, mas espiei através das cortinas roxas. Que espetáculo horrendo Fúvia! Pôncio estava sentado em seu trono de marfim, em toda a majestade com que Roma adorna seus representantes, e aparentemente não demonstrou medo, como se fosse sua intenção parecer assim e ostentar uma expressão intrépida no rosto, mas eu pude rapidamente entender e captar sua preocupação. Ele também estava lá, com as mãos atadas e as roupas rasgadas por golpes que havia sofrido durante a noite, sua testa coberta de sangue, Jesus de Nazaré, calmo e imperturbável diante dele.
Nenhum sinal de amargura ou medo era perceptível em seu rosto. Ele estava quieto, como um inocente e pacífico, como um cordeiro. Sua paz me atingiu com terror, pois em meus ouvidos ainda soavam as palavras que eu ouvira em meu sonho. Devolvam-me o meu sangue que derramei por vocês. Ao redor dele estava a multidão que o havia levado perante o tribunal, enfurecida e excitada. A multidão de pessoas se juntaram aos guardas e servos, levitas e fariseus, cujos olhos flamejavam de raiva. Estes últimos eram distinguidos por causa dos rolos de pergaminho, contendo vários textos das leis, que eles amarravam em suas cabeças. Todas essas pessoas queimavam de raiva e inveja, e me pareceu que em seus rostos um fogo infernal brilhava, e que pelo espírito de Nina essas vozes haviam se misturado aos uivos de animais caçados. Finalmente, após um sinal dado por meu marido, o silêncio foi restaurado. Qual é o seu pedido? Perguntou ele. Um dos sacerdotes respondeu em nome de todo o povo. Exigimos a morte deste homem, Jesus de Nazaré. Herodes o enviou a você para que possa julgá-lo. Pôncio perguntou: de que vocês o acusam? Em que consiste a gravidade de sua ofensa? O eco de sua fúria foi ouvido novamente. Ele previu a destruição do templo, dizia um. Ele se exalta à posição de rei dos judeus, a Cristo, ao Filho de Deus, dizia outro. Ele ofendeu os sacerdotes da semente de Abraão, gritaram os levitas. E a multidão gritou enfurecida: que ele seja crucificado. O eco dessas vociferações ainda está em meus ouvidos, e a figura da vítima inocente sempre estará diante dos meus olhos. Então Pilatos se voltou para Jesus, e com a voz alterada, perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Tu o dizes. Perguntou Pilatos novamente: És tu o Cristo, o Filho de Deus? Jesus não respondeu mais nada. Os gritos recomeçaram, ainda mais altos, e suas vozes eram como o uivo de animais selvagens e famintos. Gritavam: Entreguem-no a nós, para que morra na cruz. Pôncio ordenou novamente que se calassem, e disse-lhes: Não encontro culpa neste homem, e o absolvo. Então soaram as vozes furiosas do povo: Entreguem-no a nós, crucifiquem-no. Eu não aguentava mais essa espera, então acenei para um dos meus servos e o enviei ao meu marido, para pedir que viesse até mim por alguns momentos. Pôncio imediatamente saiu do tribunal e veio até mim. Joguei-me a seus pés e disse: Por tudo o que é caro a você, e por causa deste nosso filho, o símbolo do nosso santo amor e vínculo matrimonial, não se torne culpado derramando o sangue deste homem justo que é tão semelhante ao Deus imortal. Eu o vi em meu sonho ontem à noite. Ele estava cercado de majestade divina. Ele julgava a humanidade que tremia diante dele, e entre os infelizes que haviam sido lançados no fogo do inferno, notei os rostos daqueles que exigiram sua morte. Tome cuidado, não levante sua mão profana contra ele. Ó Pôncio, acredite em mim, uma única gota deste sangue pode ser sua condenação por toda a eternidade. Pôncio me respondeu: Tudo o que está acontecendo agora me assusta também, Cláudia, mas o que posso fazer? O número de guardas romanos é extremamente pequeno e sua força protetora muito fraca, para conter essas pessoas demoníacas. O infortúnio está atrás de nós, pois eles não buscam o direito, mas sim a vingança dos tribunais. Aquieta-te, Cláudia, vá com a criança para o jardim, seus olhos não foram feitos para assistir a este espetáculo assustador. Depois dessas palavras, ele saiu e me deixou sozinha, e eu derramei lágrimas amargas em meu desespero e piedade. Jesus ainda era humilhado, sendo objeto de todas as brincadeiras e surras nos tribunais por parte dos soldados rudes, suas paixões estavam ainda mais inflamadas em vista de sua paciência ilimitada. Horrorizado, Pôncio retornou ao seu trono. Quando a multidão o viu novamente, imediatamente começaram a gritar sua exigência brutal. Mate-o, mate-o! Seguindo um antigo costume, o governador costumava libertar no dia da Páscoa um criminoso condenado à morte, dando assim um exemplo de misericórdia e graça. E para decidir esse procedimento divino, ele sempre se referia ao povo. Pôncio viu neste costume uma maneira de libertar Jesus, e em voz alta, perguntou à multidão: Quem vocês querem que eu solte neste feriado, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Liberte Barrabás, gritou a multidão enlouquecida. Barrabás era um ladrão e assassino,
notório em todos os distritos vizinhos pelos crimes que havia cometido. Pôncio perguntou novamente: E o que farei com Jesus de Nazaré? Crucifique-o, gritaram todos eles. E que mal ele fez? Mas com fúria cada vez maior, eles o uivavam: Ele seja crucificado. Em um estado de desespero, Pilatos abaixou a cabeça. A insolência da multidão crescia a cada momento. Pilatos temia que sua autoridade e o poder romano, que ele tão fortemente defendia, pudessem ser comprometidos por esta ameaça. Em Jerusalém ele não tinha força de defesa, além de sua guarda pessoal, e havia só um pequeno número de tropas locais que haviam prestado juramento de fidelidade à águia romana. O alvoroço aumentava a cada minuto. Nunca ouvi tamanho barulho no circo, nem as fileiras no fórum jamais me causaram tal impressão. Em nenhum lugar não havia um único traço de calma visível, exceto no rosto de um único homem, o da vítima. Espancamentos, zombarias, o escárnio geral e a morte iminente como mártir, nada podia obscurecer seu rosto divino e radiante. Esses olhos que deram vida novamente à filha de Jairo, fitavam seus algozes com uma expressão indescritível de paz e amor. Oh, sem dúvida, ele sofreu muito, mas sofreu com alegria, e sua alma me pareceu ser levada a alturas invisíveis como uma chama pura e consumidora. O salão nos pátios estava lotado e parecia um riacho espumante cujas águas aumentavam com um influxo, começando no Monte Sião, onde o templo se erguia e fluía para o pretório. E a cada minuto novas vozes se juntavam a esse coro infernal. Meu marido, cansado e sob compulsão, foi finalmente forçado a ceder. Oh, a hora fatídica havia chegado. Pôncio se levantou. Dúvida e medo mortal estavam estampados em seu rosto. Ele lavou as mãos na água de uma bacia e, realizando este gesto simbólico, disse: Não sou culpado do sangue deste homem justo. Rugiram as pessoas infelizes e loucas que se aglomeravam ao redor de Jesus. Que seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então os carrascos, como açougueiros, o pegaram. Meus olhos seguiram a vítima, que foi levada para ser abatida. De repente meus olhos escurecerão como consequência as batidas pesadas do meu coração, e eu senti como se minha vida tivesse chegado ao fim. Minhas criadas me pegaram pela mão e me levaram até a janela que dava para o pátio do tribunal. Inclinei-me para fora na abertura e vi os vestígios de sangue no chão. Disse-me um dos meus servos: Aqui eles espancaram Jesus com um chicote. Ali eles o coroaram com uma coroa de espinhos, disse o outro. Os soldados zombavam dele, chamavam-no de rei dos judeus e lhe deram uma bofetada no rosto. Agora ele dará o último suspiro, observou meu terceiro servo. Cada uma dessas palavras perfurava meu coração como uma faca. Os detalhes desse ato terrível e injusto aumentaram o sofrimento e as torturas que enchiam meu coração. Senti que naquele dia infeliz um evento sobrenatural aconteceria. Parecia até que os céus compartilhavam minha tristeza e que combinavam com meu próprio coração. Nuvens pesadas, escuras e ameaçadoras, de várias formas, coravam o céu e relâmpagos saíam das nuvens em colisão, seguidos pelo eco irreal de um trovão profundo. Depois de tanto alvoroço, a cidade ficou subitamente calma, como se estivesse em pensamento, e um silêncio mortal a invadiu, como se a morte a tivesse coberto com suas asas escuras. Uma ansiedade que eu nunca havia sentido antes forçou meus olhos em uma direção. À 9ª deste dia, começou a escurecer no pátio, e a neblina tornou-se cada vez mais espessa. Levantei meu filho ao peito, e de repente, um forte terremoto começou a sacudir toda a terra. Alguém poderia pensar que era o fim do mundo que estava próximo. Ou que o universo havia retornado ao seu caos original. Eu caí no chão. Nesse momento, uma de minhas criadas judia de nascimento, veio ao meu encontro, pálida, desesperada e com olhos assustados ela gritou. O juízo final chegou. Deus nos diz isso por meio desses milagres. A cortina que escondia o Santo dos Santos no templo sagrado foi rasgada de alto a baixo em 2 partes, ai da morada sagrada. Corre rumores de que muitas sepulturas se abriram e muitas pessoas viram homens justos, que há muito tempo haviam falecido, ressuscitados. Profetas e sacerdotes desde a época de Zacarias que foi morto no templo, e até Jeremias previu a queda de Sião, eles ressuscitaram dos túmulos.
E antes de morrerem eles predisseram a ira de Deus. E agora o castigo do Todo-Poderoso desceu como uma chama. Quando ouvi estas palavras, pareceu-me perder a razão. Levantei-me e meus pés mal me arrastavam. Subi a escada e lá encontrei o centurião que presenciou a crucificação de Jesus. Ele havia participado de 7 guerras, era corajoso e endurecido por muitas lutas com outros povos. Nunca houve um coração tão ousado e destemido como o deste guerreiro. Mas naquele momento ele estava sobrecarregado, cansado de testemunhar sofrimentos, ele estava arrependido. Eu queria pedir-lhe mais detalhes sobre os acontecimentos, mas ele passou dizendo: aquele que matamos era realmente o Filho de Deus. Entrei no grande salão. Lá estava Pôncio com o rosto coberto pelas mãos. Quando eu entrei, ele ergueu a cabeça e exclamou em desespero: ó Cláudia, por que não segui seu conselho? Meu coração está sombrio, jamais sentirei alegria. Por que eu não salvei com minha própria vida a do justo? Não ousei responder-lhe. Não consegui encontrar palavras para apaziguar nem aliviar aquela angústia que seria imposta à nossa casa para sempre. Nosso silêncio mortal foi perturbado por um trovão que ressoou pelos corredores do palácio. Sem dar atenção à fúria da tempestade, um velho veio à nossa residência. Foi conduzido até nós e, jogando-se aos pés do meu marido, disse com lágrimas nos olhos: eu sou José de Arimateia e venho pedir sua permissão para retirar o corpo de Jesus da cruz e sepultá-lo em meu sepulcro. Vá e leve-o, respondeu Pilatos falando ao suplicante sem nem mesmo levantar a cabeça. O velho foi embora, e notei que algumas mulheres vestidas com longas vestes se levantaram quando ele chegou ao portão e se juntaram a ele. Assim terminou este dia fatídico. Jesus foi sepultado em uma caverna escavada na rocha em cuja entrada havia uma guarda. Mas ó Fúvia, no terceiro dia, ele se apresentou nesta cidade vitorioso e cercado de majestade e esplendor. Ele havia ressuscitado. Ele cumpriu sua profecia e venceu vitoriosamente a morte. Primeiro, ele se mostrou aos seus discípulos e amigos, e depois ao povo. Seus discípulos testemunharam isso e confirmaram seu testemunho com seu próprio sangue. E agora levam as palavras do Senhor Jesus diante dos tronos dos grandes e dos juízes. Por esse testemunho fiel de seus ensinamentos, alguns pescadores de Tiberíades foram presos. Este evangelho se espalha por todo o império. Graças às suas palavras doces e poderosas, esses homens simples tornaram-se repentinamente famosos e renomados. Essa nova fé cresce como a planta de um grão de mostarda, como a verdadeira raiz de uma árvore frutífera que deveria suplantar todas as outras raízes, isto é, as falsas religiões e a grandeza romana. Então, a partir daquele dia tudo correu mal para meu marido. Ele foi acusado pelo Senado e até mesmo pelo imperador Tibério pelas ações que tomou, pois o imperador odiava os judeus. Desconfiado até mesmo daqueles a cujas exigências ele havia cedido sua vida, foi envenenada pelo tormento. Salomé e Semidá me olhavam com medo, pois agora viam em mim a esposa do perseguidor e caçador de seu senhor amado. Elas haviam se tornado seguidoras daquele que havia devolvido a filha à mãe, e a mãe para a filha. Encontrava nelas, em vez de gentileza e acolhimento, a desconfiança, o que as fez tremer, e imediatamente interrompi minhas visitas a elas. Nesse período de solidão retomei os estudos contínuos de alguns dos ensinamentos morais de Jesus que me foram dados por Salomé e que ela seguia cuidadosamente. Ó minha querida amiga, quão vazia e insignificante é a sabedoria de nossos grandes mestres comparada com a doutrina que o próprio Deus prometeu nos enviar. Ó quão profundas são essas sábias palavras e quanta paz e misericórdia se encontram nelas. Meu único consolo consiste em lê-las repetidamente. Depois de alguns meses, Pôncio foi demitido de seu cargo de autoridade. Fomos forçados a retornar à Europa, vagando de cidade em cidade. Junto com sua humilhação e tristeza, ele carregava seu desespero espiritual por onde quer que fosse, no império. Eu ia com ele, mas o que era minha vida com ele? Os laços alegres da vida familiar já há muito tempo haviam deixado de existir entre nós. Em mim, ele sempre via uma testemunha viva que o lembrava de seu crime. E eu via através dele a imagem e a cruz, manchadas com o sangue daquele a quem ele, como um juiz infeliz e sem lei, havia condenado à morte.
Eu não tive coragem de levantar meus olhos para ele e olhar nos seus olhos. O som de sua voz e suas palavras, com a qual ele havia pronunciado seu julgamento, perfuraram e feriram meu coração. Uma vez, quando ele lavou as mãos após a refeição, pareceu-me que as lavava não em água limpa, mas em sangue quente, cujos vestígios não podiam ser apagados. Outra vez tentei falar sobre arrependimento e remorso pelos pecados cometidos, mas nunca esquecerei seu olhar selvagem e as amargas palavras de desespero com que me respondeu. Algum tempo depois, nosso filho morreu em meus braços, mas eu não pude chorar por ele. Ele teve sorte. Teve a sorte de escapar da maldição que nos seguiu por toda parte, e de ter o terrível fardo do nome de seus pais retirado de seus ombros. O infortúnio nos seguiu continuamente, pois em todos os lugares havia cristãos. Mesmo nesta região selvagem cercada pelas margens do mar e cheia de rochedos inclinados onde buscamos proteção, mesmo aqui podemos ouvir a indignação com que as pessoas mencionam o nome do meu marido. Os seguidores do Mestre, quando pregam as doutrinas de Jesus, também dizem nos comentários sobre sua fé as seguintes palavras: Ele foi crucificado por ordem de Pôncio Pilatos. Ele foi crucificado por ordem de Pôncio Pilatos. Assim creio que uma terrível maldição continuará por todas as eras. Perdoa-me, Fúvia. Chora e reza por mim. Que o Deus justo te ajude e te dê toda a felicidade que desejamos uma à outra. Com licença. Agradeço por você ter acompanhado até aqui a leitura desta impressionante carta. Ainda colocaremos aqui no canal mais um vídeo sobre a vida de Cláudia Prócula, essa mulher cheia de fé, coragem e compaixão. Aguardamos por você. Obrigado e até a próxima.